Bem, seja bem-vinda, Daniela. A gente está no processo de implantação do Plano de Logística Sustentável na Assembleia Legislativa, e um dos pontos de apoio, e muito importantes, na verdade, nesse momento, é justamente o fato da gente conseguir ter o apoio da Rede Legislativa Sustentável, que é essa rede formada pelo TCU, pela Senado e pelo Senado. A gente recentemente fez um evento também para convidar e mobilizar as câmaras vereadores aqui do estado do Rio de Janeiro, com a adesão de 20 das 92 câmaras nesse evento que a gente realizou. Então, foi um momento assim bastante importante para a gente, enfim, levar à frente esse processo de adesão, né, de uma gestão pública mais sustentável, olhando para todos os parâmetros e, principalmente, colocando de pé o plano de logística sustentável. Que a gente sabe que, como plano, às vezes é muito mais fácil botar no papel do que implementar. Hoje, a ideia é ouvir um pouco da tua experiência, né? Você que é palestrante, pesquisadora de questões socioambientais do Senado Federal, você compartilhar com a gente aqui um pouco da tua experiência, como é esse processo, principalmente como é que a gente consegue mobilizar os atores para trazê-los para o nosso lado, no sentido da implementação, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas entrem nesse novo paradigma. E aí, assim, a ideia é justamente falar um pouco mais sobre esse tema. Bom dia, é um prazer tão grande estar aqui, né? Apesar de a gente estar assim numa situação atípica, né, para todo mundo, mas eu acho que a gente vai conseguir pelo menos conversar um pouquinho sobre o tema, para poder motivá-los a construir o plano de logística sustentável dentro das câmaras municipais e dentro da própria LERJ, né? Eu trabalho com o PLS desde 2014, né? Vou fazer 6 anos. Eu comecei o trabalho no Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado, e fui especificamente para ajudar um consultor na época, o Joaquim Maia Neto, que é da Consultoria Legislativa, que tinha essa incumbência, esse desafio de organizar as nossas ações, né? Então, eu vou contar um pouquinho do que eu faço no núcleo, né? E falar desses desafios do engajamento das pessoas na frente do PLS, né? A verdade não é só ter um documento, a gente precisa muito do engajamento das pessoas. Vocês têm várias, vocês além de precisar, além de ter uma vontade de elaborar um plano, vocês também têm uma obrigatoriedade normativa, né? Eu andei lendo a legislação ontem de vocês, então é importante a gente também se atentar a isso. Bom, como é que funciona, como é que funcionou no Senado essa experiência do plano de logística? Eu acho que o plano deu certo porque nós construímos o plano de forma colaborativa, né? É claro que ele foi startado pela diretoria da casa, né, com o aval da diretoria da casa, que determinou que uma comissão se organizasse para elaborar esse plano. Mas eu acho que a comissão em si, organizada, ela foi muito importante no sentido de envolver as pessoas, as unidades, escutar, né? A gente teve um momento de escuta sensível das diferentes unidades da casa para saber onde nós iríamos chegar. É claro que a gente tem toda uma estrutura para a organização desse documento, né? A gente tem as etapas de elaboração, mas essa escuta nesse primeiro momento foi especialmente importante. Além dessa escuta dos servidores, a gente também se envolveu no sentido de determinar as ações que nós já tínhamos, né? Sem desprezar aquilo que a casa já desenvolvia, né? Então, acho que esse é o momento mais importante, né? Quando você organiza esse primeiro momento de uma comissão gestora, por exemplo, é de escutar os servidores, escutar até que ponto a gente pode se envolver com as ações a curto, a médio e longo prazo, né? E definir
colocar no papel aquilo que a gente já desenvolve, né? E ser um pouco mais arrojado, né? Audacioso, no sentido de dizer, olha, a gente está aqui, mas a gente pode fazer um pouco mais, né, daquilo que a gente já desenvolve. Assim, de um modo geral, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem que seguir a estrutura daquilo que está no normativo de vocês, né? Na lei, ontem eu olhei a lei de vocês, a 10.453 de 2018, né? Que traz de forma muito semelhante aquilo que está na resolução do CNJ, né? Por exemplo, um detalhamento de como a gente deve elaborar o plano, o roteiro de elaboração, como é que esse tema se insere dentro da administração pública, né? Então, criar os núcleos, né, ou as unidades socioambientais, né, naquelas casas que não têm, organizar primeiro essa estrutura para depois startar o processo dentro da casa. Uma das coisas importantes, né, sobre a criação do núcleo, a gente teve observando uma série de iniciativas de diversos poderes, casas legislativas, o próprio judiciário, né, que está muito mais avançado na implementação dos planos por uma obrigação do Conselho Nacional de Justiça, é justamente assim, como é o melhor formato, do que você tem observado, do que você tem tido contato, na sua opinião, o ideal é criar um departamento dedicado a essa temática dentro da casa ou mobilizar os diversos departamentos que vão ter que prestar contas e desenhar esse plano e principalmente monitorar os indicadores e esse comitê trabalhar de forma colaborativa e, enfim, no fornecimento e na construção desse plano? Bom, vamos pensar de duas maneiras. De um modo geral, acho que o Rio é um caso à parte, porque vocês têm uma legislação que orienta a criação das unidades socioambientais dentro da administração. Então, isso está na norma, né? Isso a gente tem, são os passos que a gente tem que efetivamente seguir, sem, obviamente, inviabilizar a elaboração de um plano, né? Às vezes uma unidade é muito pequena e não tem como criar essa estrutura mínima, né? Mas a gente tem que lembrar que isso é uma obrigatoriedade normativa. Bom, isso especificamente aqui no estado do Rio, né? De um modo geral, vou dar o exemplo do Senado, né? No nosso histórico de núcleo socioambiental, nós tínhamos uma comissão de servidores que voluntariamente, que era a comissão do Senado Verde, que voluntariamente servidores se engajaram para desenvolver e engajar os servidores em ações socioambientais. E depois disso nós instituímos uma política de responsabilidade socioambiental. Isso motivou o Senado Verde, essa comissão esse núcleo de servidores que até então não era uma comissão, contribuiu para que a organização instituísse uma política de responsabilidade socioambiental. Isso foi ganhando corpo e, num segundo momento, nós criamos o núcleo de coordenação de ações socioambientais, né? De ações socioambientais, desculpa. Então, nós fomos gradativamente evoluindo. E esse núcleo, né, ele foi responsável, num segundo momento, pela elaboração do Plano de Logística Sustentável. O núcleo coordenou em conjunto com outras unidades, né? Então, a partir do núcleo, nós criamos a comissão gestora do plano. Então, olha, isso foi gradativo, né? De um modo geral, a orientação é que a gente consiga estabelecer uma comissão gestora que seja capaz de induzir esse processo dentro da casa, né, Geisa? Isso é muito importante. O que não necessariamente no âmbito nacional, especialmente no legislativo, para o executivo e para o judiciário, a resolução do CNJ orienta a criação de um núcleo para coordenar a elaboração do PLS, e no âmbito do executivo a gente também tem uma outra estrutura. No âmbito do legislativo, né, federal, por exemplo, o que a gente tem são as unidades que são responsáveis, que instituem as comissões gestoras e que tocam, né, efetivamente esse processo. Isso é o que acontece.
Parte, então, do núcleo, que tem alguns representantes que estão dedicados ali, mas existe uma coordenação com outros departamentos da casa. Assim, a gente sabe que sustentabilidade é uma temática que exige transversalidade, né? É impossível você trabalhar sozinho. Um núcleo ele acaba morrendo se não consegue alimentar esses demais departamentos com essa diretiva. Então, assim, como é que funciona na prática esse processo no Senado? Bom, nós instituímos uma comissão gestora, esses representantes, né, dessa comissão gestora, eles foram nomeados por meio de uma portaria, que é uma portaria que foi determinada pela diretoria-geral, né, e esses membros, lá a gente trabalha com membro titular e membro suplente. Os representantes, né, que compõem essa comissão, fazem parte, que integram essa comissão, são representantes do núcleo socioambiental. Nós elegemos algumas áreas que são essencialmente importantes. Se eu vou trabalhar com compras e contratações, eu preciso de alguém na área de compras e contratações. O tema da sustentabilidade trata essencialmente da mudança de paradigma no sentido de pensar a revisão das nossas práticas e dos nossos processos organizacionais, de inserir um consumo consciente. Então, diante desse cenário, né, de mudança de paradigma, quais são as unidades envolvidas que necessariamente devem compor essa comissão? Olha, eu preciso de alguém de compras e de contratações, porque a gente está inserindo critérios de sustentabilidade que devem ser incorporados. Isso é importante. Um membro dessa área é importante. Alguém do patrimônio, do almoxarifado, né, que conduza esse trabalho dentro da organização, sim. Nós conseguimos agregar alguém da Secretaria-Geral da Mesa, também, que também compõe, porque nós trabalhamos não é só a parte legislativa, né? A área administrativa, mas a parte legislativa também integra a composição. Nós temos a gráfica do Senado, então eu tenho um membro da gráfica, por exemplo, né? O escritório de governança, então eu tenho membros de diferentes áreas que compõem de forma interdisciplinar, né? E transversal todas a minha comissão, né? Isso é essencialmente importante, Geisa, porque isso dá um olhar que nós, da área ambiental, não necessariamente temos. Então, às vezes, a gente quer incluir critérios de sustentabilidade em todas as minhas compras, e esses critérios são dados onde couber, quando couber, né? E a gente vai construindo esse olhar na medida dos interesses também das diferentes unidades que compõem essa comissão. Tem uma questão prática, né? Quer dizer, qual a periodicidade dos encontros e das reuniões desses grupos? Elas acontecem de forma única, tipo, uma vez por mês? Existe uma agenda para ser acompanhada? Como é que é esse trabalho? Assim, uma vez instituída a comissão, ela ela tem que estabelecer um cronograma de reuniões, né? Primeiro, vamos definir quais são as ações que nós, né, já desenvolvemos dentro da casa. Esse é o diagnóstico, né? E a partir do nosso diagnóstico, a gente estabelece um cronograma com as diferentes unidades para eleger quais serão as nossas ações a partir daquilo que nós já temos estabelecidos dentro da casa. O que acontece é que o plano é uma ferramenta de gestão que ele serve para organizar as ações da casa, né? Às vezes a gente faz muita coisa e não consegue medir os resultados e o impacto das nossas ações. Então, quando elas estão descritas dentro de um documento e elas estão estabelecidas com uma fase de monitoramento, né, com indicadores, eu consigo, num conjunto de ações, monitorar aquilo que a gente está desenvolvendo. Qual a periodicidade, né, de encontros dessa comissão para que o plano seja elaborado? Num primeiro momento, a comissão tem a atribuição de elaborar o documento, mas não é só elaborar, ela elabora, ela avalia, ela monitora, ela avalia e ela é responsável também por retroalimentar esse processo na condição de revisão das ações. Então, num primeiro momento, para a elaboração de um plano, vou dar o exemplo do Senado, nós demoramos em torno de 1 ano para ouvir as áreas,
acolher as impressões das unidades e organizar esse documento. Por que nós demoramos muito? Porque nós precisávamos dos indicadores de sustentabilidade, que até então não havia uma quantidade enorme de indicadores. Então, nós demoramos porque nós construímos os indicadores, o que facilita para as outras câmaras e para as assembleias, porque a gente já teve esse trabalho. Então, se eu quero desenvolver ações na área de energia, qual é um bom indicador? Vou consultar esse documento que já está pronto e disponível na página do Senado e que pode subsidiar. Então, nós demoramos mais porque nós demoramos para construir também os indicadores. Então, no caso de uma Câmara Municipal ou de uma Assembleia, um tempo razoável, em torno de 3 meses, acho que é considerável, né, para a elaboração do documento. Uma das questões que você coloca aí, que eu acho que são muito importantes nesse momento, né, e tem a ver com a especificidade do Poder Legislativo, é que a gente tem os gabinetes parlamentares, que são uma parte importante da casa, que tem a sua lógica de funcionamento independente, porque ela está muito mais atrelada, as pessoas estão atreladas ao mandato, né, e a resposta que precisa ser dada ao processo legislativo, e você tem a parte administrativa da casa, que você consegue monitorar, acessar, conhecer melhor esses indicadores, porque você pode, numa normativa, orientar como deve ser o funcionamento, o que precisa mudar, estabelecer essas metas. Como é que foi esse processo, né? No levantamento de informações? Foi considerado e foi também acionado essa parte dos gabinetes? E como você vê, né, na prática, estudando o tema, mergulhada sobre esse tema, qual é a melhor maneira da gente agir para que a gente possa, de uma vez só, assim, numa onda de mobilização, trazer essas duas partes para trabalharem juntas? Bom, o que eu acho que é importante, e aí, acho que como pesquisador, a gente precisa, a casa, né, a gente só consegue, de um modo geral, o engajamento, uma organização é feita por pessoas, né? Então, elas precisam se engajar em algo que está esposado pela própria organização. Se a organização não declara a sua política de responsabilidade, se ela não declara e não comunica, uma coisa é você declarar, nós temos uma política de responsabilidade, mas se a gente não consegue estabelecer estratégias de mudanças, né, nos nossos processos decisórios e produtivos, comunicar aquilo que a gente faz, a gente não consegue a adesão das pessoas, tanto da parte administrativa quanto da parte legislativa. Eu acho que quando a gente comunica que a casa tem um compromisso, como o Senado fez, nós temos uma carta de compromisso, onde o tema da sustentabilidade se faz presente. Anterior à carta, nós temos a nossa política de responsabilidade. O que a gente fez, né, adotou como estratégia? Nós adotamos a forma de comunicar que nós temos uma política de responsabilidade socioambiental para a casa como um todo, indistintamente. Porque as ações, elas também impactam nos gabinetes. Quando eu trabalho por exemplo, a redução dos copos, a substituição dos copos plásticos por copos biodegradáveis, e a diminuição do quantitativo desses copos que são disponibilizados para as áreas, isso também impacta na parte legislativa. Isso comunica, né, uma atuação da casa sobre a estrutura como um todo. Não tem muito essa diferença. Eu acho que os gabinetes, os mandatos são sazonais, né? Eles têm um prazo de validade, mas a casa, quando comunica que tem uma política, ela é para a vida toda. E se tratando de sustentabilidade, esse é um caminho sem volta. Então, se a gente comunica... Agora, a gente tem uma coisa que é importante, não adianta só a gente comunicar uma vez e não estar sempre reforçando esse compromisso. Eu digo, a Alerj tem práticas, realiza atividades na área ambiental. Isso precisa estar sempre muito claro, né? O tempo inteiro sendo comunicado, sendo vinculado. Mudou a legislatura, vamos continuar esse processo, porque quem chega e encontra uma casa já pronta, ela não é que ela se molda, mas ela tem mais respeito, né, à proposta, e talvez você consiga um aliado nesse processo de engajamento das pessoas que estão chegando aqui, né? Eu acho que comunicar o que a gente faz,
possibilita a adesão das pessoas, né? Mas não é só comunicar, é estar sempre ativo com aquilo que a gente faz, sem voltar, sem retroceder. Se eu tenho uma política de substituição de copos descartáveis, essa política vai permanecer porque ela está lá no plano. Não adianta comprar agora e na próxima, não vamos mais comprar porque não adianta mais, né? Vamos mudar, vamos voltar a comprar copo de plástico. Não pode. Tem que ser firme no propósito. Em relação a essa questão da comunicação, né? Existem muitas formas de comunicar uma política ambiental. Tem desde a carta compromisso, que eu acho assim, fundamental, mas tem também o avisar, o falar, o notificar a respeito dos avanços que a gente vai conseguindo a partir do estabelecimento das metas. Então, por exemplo, se num ano a casa conseguiu reduzir uma quantidade significativa do uso de copos, como é que a gente comunica isso, né? De que forma a gente pode ter aí um painel de quantos dias sem usar determinado recurso. Isso está no escopo de vocês? A comunicação da casa, ela atua também com esse viés de comunicação institucional? Como é que vocês mobilizam essa força para poder continuar informando, né? A gente sabe que no dia a dia do legislativo, 1 milhão de coisas acontecem ao mesmo tempo agora, né? E às vezes é difícil dar conta de informar e comunicar tudo o que está acontecendo e até acompanhar mesmo, né, esse movimento. Então, como é que vocês, do núcleo, imbuídos dessas informações, como é que vocês trabalham isso com a comunicação da casa, com o pessoal da comunicação institucional? Como é que isso funciona? Acho que a gente tem várias frentes de trabalho, né? Porque trabalhar com educomunicação, né? Isso é o que a gente faz, né? A gente só não comunica, a gente é uma comunicação educativa, né? Que possibilite a reflexão do servidor sobre as mudanças que a casa está propondo. E logo que a gente começou, eu vou dar o exemplo, vamos adesivar os interruptores tem que apagar a luz. Aquilo todo mundo faz, todo mundo, quem nunca viu na sua frente um adesivo, ao sair apague a luz, desligue o computador, né? Mas se a casa não toma medidas, né, no sentido de dizer, olha, nós estamos atentos à redução do consumo de energia, o que nós fazemos para reduzir o consumo de energia na casa? O que nós fazemos para reduzir o consumo de água na casa? Então, a proposta é sempre estar reforçando aquilo que a casa está desenvolvendo. Nós reduzimos o consumo de água, reduzimos colocando redutores de pressão na saída de água dos reservatórios, né? Então, nós conseguimos uma redução do consumo de água, né? Quase em torno de 20%. Então, isso foi uma medida de dizer, puxa vida, a casa está fazendo, então vamos colaborar com a nossa iniciativa, né? E aí a gente usou para coleta de resíduos, por exemplo, a comunicação elaborou uns storyboards, né? Coisas mais criativas que a gente pudesse agora, no segundo momento, tentar adesivar a mesa do espaço do servidor. Pô, a gente está pensando em adesivar essas mesas, né? Com historinhas que comuniquem, né? A campanha que a gente está fazendo, que vai ajudar na coleta dos resíduos. Não é só adesivar, a gente faz visita nos gabinetes, né? Nós resolvemos tirar as lixeiras de conforto, que são essas lixeirinhas que ficam embaixo das mesas. Num primeiro momento, a gente teve uma certa resistência, porque como é que se estabelece uma coleta de resíduos se alguém vai lá e mistura aqui embaixo da sua mesa todos os seus resíduos? Puxa, vamos excluir e vamos colocar as ilhas com os coletores nos corredores, né, ou nas salas, que isso vai favorecer o engajamento das pessoas. Ela vai ter que levantar e pensar sobre onde é que eu vou colocar a casca da banana ou a minha maçã. Isso, no primeiro momento, a gente visitou as salas, nós percorremos os corredores, fomos nos gabinetes, comunicamos que o Senado estava aderindo, né, ao processo da coleta seletiva, que nós precisávamos da colaboração dos servidores, que a limpeza, os terceirizados da limpeza, por si só, não têm obrigação de separar o seu resíduo que você misturou dentro do seu coletor. Então, a gente foi e eu fiz isso, eu visitei, por exemplo, uma sala do RH, e nós estávamos com alguém da limpeza, né? E ela falou, vai ser muito melhor, porque agora sem coletor no chão, eu não vou ter que ficar toda hora baixando, né? Então, a gente foi envolvendo, isso vai favorecer o trabalho de quem está na ponta, né? Coletando o resíduo.
Eu acho que quando a gente pensa em estratégias para comunicar o nosso trabalho, não é só colocar na intranet ou colocar só num adesivo. É estar reforçando esse compromisso, visitando os lugares, porque a gente escuta, né, o tempo inteiro o que o servidor tem para dizer. Né? Se eu estou lá no núcleo, parada, mandando e-mail para todo mundo, ou então fazendo a campanha, não vai funcionar assim um corpo a corpo. É um trabalho de formiga? É um trabalho de formiga e de andorinha só que faz um verão gigante. Perdi o seu som. É que eu tinha botado no mudo. Em relação a essa questão das lixeiras, isso para a gente agora é um momento muito decisivo, né? Porque a gente está num processo de mudança de prédio. E há uma esperança aí nesse processo, desse núcleo que agora foi reforçado, foi relançado, na verdade, envolvendo mais pessoas. A nossa esperança é que a gente possa, ao ir para um espaço novo, já ter delimitados algumas questões que a gente, às vezes, tem muito mais dificuldade de fazer quando a roda já está girando, quando o avião já está voando, né? O costume, né? O sempre foi assim. Por que vocês estão inventando isso agora? Faz parte, né, do ser humano essa resistência ao novo. Então, eu queria muito que você desse uma mergulhada nessa questão da coleta seletiva, como é que funciona no Senado, porque uma das dúvidas que surge agora do grupo que está discutindo isso qual a melhor maneira de fazer? Como é que a gente retira as lixeiras de conforto? A gente deixa nos espaços uma lixeira para lixo molhado, outra para lixo seco, e nos espaços mais amplos, corredores e tal, aquelas lixeiras que separam resíduos de forma mais específica. Como é que vocês adotaram isso e como é que vocês trabalham isso? Bom, alguns anos atrás, nós tínhamos um modelo de coleta, né? De coletores, né? Era um preto e um branco, era o seco e o molhado. O Distrito Federal terminou numa lei que nós somos grandes geradores de resíduos e que nós deveríamos pagar pela coleta dos nossos resíduos, né? Isso foi uma lei distrital. Então, a mudança de comportamento aconteceu, a mudança da organização em si, no sentido de contratar uma empresa, acho que no começo do ano passado, se eu não estou enganada, em contratar uma empresa para fazer a separação dos nossos resíduos. Não, peraí, a gente está pagando, então a gente também precisa separar e saber que esses nossos resíduos também vão gerar renda para outras pessoas, né? O que a gente pode agregar, que pode facilitar também para o servidor e o que a organização pode fazer. A gente já tinha determinado um modelo de coleta do padrão, né, internacional, com os coletores coloridos. Nós fazemos as aparas de papel. A gente tem uma empresa que faz toda essa coleta das aparas. Então, as aparas de papel, por exemplo, né, isso já está muito do papel reciclado, é tudo muito, muito amarradinho. Então, se você falar de papel, os servidores, de um modo geral, conhecem. Não, papel vai para a empresa que coleta. A borra de café, por exemplo, nós começamos a comunicar porque a gente usa a borra de café no viveiro, porque a gente produz, faz o composto, né, e faz a produção de mudas também. Então, a borra de café vai para a compostagem. Então, quando você vai para o gabinete e vai para a parte administrativa e fala, olha, vamos separar a borra de café, vamos colocar um coletor de café, a gente está também instituindo, isso aqui está indo para a compostagem, a gente está dando um ciclo, contribuindo para um ciclo final da gestão de resíduos. Então, bom, de um modo geral, como é que funciona? A empresa coleta os resíduos, né? A gente paga pelos não recicláveis, né? Que vão lá para o aterro. E os recicláveis são também encaminhados com a destinação correta pela empresa. A gente faz coleta de eletroeletrônico dentro do Senado, a gente tem uma parceria com uma ONG que leva o nosso eletroeletrônico e faz aí uma destinação social, né? Para esses equipamentos que são descartados também. Borra de café, enfim, de um modo geral, a gente trabalha com eletroeletrônico,
com seco e com molhado, e tentou, na medida do possível, se você disser, eu estou vendo que lá no Senado ainda tem uma lixeira de composto. Obviamente que ainda vai ter, mas de um modo geral, nós recolhemos essas lixeiras e trabalhamos com a coleta do orgânico e do não orgânico e o eletroeletrônico. Mas aí vocês fazem então esse esquema de 2 lixeiras, não tem uma lixeira para cada coisa, uma para... Não, a gente tem uma para cada coisa. A gente tem uma para cada coisa porque o em todos os departamentos? Todos os departamentos. Nós fizemos a substituição de todos os coletores por um padrão de coletores específicos, né? Porque inicialmente a legislação, inclusive, separava a legislação separava pela cor do saco, né? Era assim, estava bem restrito, né? E era assim que a gente começou a fazer, inclusive dessa maneira. No caso, a empresa que faz a coleta não é a mesma empresa de limpeza. Como é que é a relação da limpeza da casa, da equipe de limpeza com essa questão da coleta? Existe um espaço para destinar esse resíduo? Como é que é também a logística dos demais resíduos, né? Porque é normal que surjam várias opções de parcerias com organizações não governamentais que fazem destinação correta de uma série de alimentos. Agora tem as tampinhas plásticas que a Alerj até está fazendo uma campanha para uma ONG que faz castração de animais, então usa esse resíduo para gerar renda e poder fazer essa castração. Então, assim, você tem várias atividades e acionamento de tentativa de parceria para poder destinar melhor alguns tipos de resíduo. Então, eu queria saber com você como é que funciona. Assim, houve um treinamento da equipe de limpeza? Como grande destinador, você fala, vocês pagam pela retirada do lixo? Como é o lixo reciclável e não reciclável? Vocês conseguem ter aquele gravimetria, certificado de quanto que foi destinado, etc., quanto de resíduo foi, para onde foi? Como é que vocês fazem esse monitoramento? A empresa contratada, a gente paga pela quantidade de resíduo produzido, né? Então, o resíduo é pesado todos os dias. Tá? Então, a gente consegue ter uma quantidade de perceber a quantidade daquilo que é produzido dentro da casa, por exemplo. E no final do mês, a empresa emite o extrato mensal daquilo que é produzido. A gente, se você me perguntar como é a gravimetria, né? Como é que é o grau de mistura desses resíduos, a gente tem um grau de mistura ainda elevado, tá? A gente ainda não tem uma coleta seletiva muito limpa, né? Uma coleta seletiva razoável. A gente ainda está num processo de amadurecimento, tá? Mas com relação às pessoas que trabalham na limpeza, nós fazemos oficinas, nós fazemos a sensibilização desses servidores, desses colaboradores, né? Que também tem muitas reclamações sobre nós, servidores, né? Não, a gente está fazendo o nosso papel, mas vocês também não estão colaborando, né? Isso não é... Eu tenho que coletar o resíduo e destinar ele nos containers, né? Eles fazem a coleta por unidades, o Senado é muito grande, então nós temos muitas unidades que são setorizadas, né? A parte administrativa fica de um lado, a parte legislativa de outro, então, mas nós temos containers específicos, pontos de coleta, nós temos ecopontos, né? Então, eles coletam os resíduos das unidades e levam para o ecoponto. Elas foram, falo elas porque a maioria são eles e elas, mas né, eles foram capacitados e participam das oficinas de sensibilização, e é nosso melhor feedback sobre a implantação do projeto, né? Porque eles estão na ponta, e quando a gente chama para reunião, no ano passado, acho que a gente fez uns 3 encontros, né? Porque reunir em turnos diferentes, em escalas diferentes, é complicado, mas a gente conseguiu manter. A Juliana é uma das servidoras que toca esse projeto, né, da gestão de resíduos, e que dá o feedback. Eu participei do último encontro com a Karen também,
E é quem está dando o feedback do, olha, está funcionando, não está funcionando, e é o que é o termômetro para a gente dizer, ó, a gente precisa melhorar a campanha, a gente precisa melhorar, a gente estava com problema na borra do café, que estava completamente misturado, falou, pô, vamos reforçar o trabalho, vamos visitar as unidades. Então, é esse ciclo que se retroalimenta. A gestão de resíduos vai ser o nosso gargalo por muito tempo, né, Geisa? Infelizmente, né? Porque isso não depende da estrutura da casa em si, que contrata uma empresa, mas é um comportamento individual que impacta no coletivo, né? Então, eu acho que esse reforço, né, em comportamentos mais ecológicos, em comportamentos de condutas, em comportamentos e condutas que reforcem o coletivo, isso é essencialmente importante, porque a gente não está aqui só separando um resíduo que vai contribuir lá para uma compostagem melhor, a gente também está gerando renda para outras pessoas, né? Então, esse olhar sobre aquilo que impacta socialmente na vida das pessoas é que eu acho que precisa ser internalizado por nós. A gente tem feito alguns debates, né, e falando muito sobre essa questão de que lixo é um elemento que pode gerar renda, pode impactar positivamente, pode ser reutilizado, pode ser reciclado, tem uma série de R's aí que ajudam a gente a poder equilibrar isso. E aí uma dúvida que surge é justamente nessa questão, assim, se a gente tivesse, né, eu percebo muito que quando as pessoas têm onde jogar determinado resíduo, que elas sabem que vai ser destinado de forma correta, é natural que ela guarde. Então, por exemplo, acaba sendo um costume, né? Você separa as pilhas, você bota lá no coletor, você sabe que vai para o lugar certo. Questão do lixo eletrônico também. Aí você tem uma série de possibilidades, né? Tanto as esponjas, que podem ser destinadas também corretamente. Escova de dente. Escova de dente. O Cefet, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, fez uma parceria, por exemplo, para lápis e para caneta, né? Porque a caneta tem vários plásticos ali e pode ser destinada também corretamente. Então, assim, a gente, como casa legislativa, né, que transita uma quantidade enorme de pessoas todo dia, tem a possibilidade de conseguir mostrar os diferentes resíduos. A questão toda, que eu acho que é uma dúvida muito grande, assim, de como botar em prática isso, como é que você cria uma logística para cada um desses resíduos. Quer dizer, você tem que ter quase que um gerente. Né? Parceria, Mas assim, tem que ter alguém de dentro que olhe isso, né? Porque assim, quando é que enche o container da borra de café? Para onde vai esse processo? Quando enche o container da pilha, quem é que liga e fala, vem aqui buscar? Então, assim, esse gerenciamento, né, que é um ajuste fino que precisa ter, que é mais complexo, assim, pensar como é que implementa para não ser uma coisa tão burocrática e difícil, que no final as pessoas falam, pô, mas aí é um custo muito grande fazer isso, né? É um custo, não é um custo financeiro, né, muito grande, né, Geisa? É um custo de gestão, né, de gerenciamento. Esse eixo temático, gestão de resíduos, ele está dentro do nosso plano, né, do plano de logística sustentável. Ele é um eixo temático obrigatório, né? Mas ele tem um corpo tão grande que nós tivemos que construir, né, até por conta da legislação do Distrito Federal, nós construímos um plano de gerenciamento de resíduos. Porque, além disso, a gente também tem os resíduos perigosos, né? A gente não tem só os nossos resíduos, a gente precisa pensar nos resíduos perigosos, na logística reversa, né? Quando a gente pensa nas lâmpadas, por exemplo, né? Imagina, o que a gente tem que fazer? Durante um tempo nós acondicionamos aquelas lâmpadas e precisávamos dar a destinação correta a esses resíduos. A gente tem uma estrutura ainda que atende, a gente não tem mais uma parte não é uma unidade hospitalar, a gente ainda tem uma estrutura, né, de saúde ali dentro que atende, então precisa, né, de um olhar, eles têm um plano próprio, então assim, mas o núcleo como responsável, né, eu não digo especificamente dessa parte da área de saúde, porque eles fazem a gestão da área de saúde, eles precisam atender às normas, mas nós, né, da área administrativa, que conduzimos, por exemplo, a gestão de outros resíduos, nós destinamos uma pessoa que faz esse monitoramento, por exemplo, para saber se o papapilha está cheio, né?
Tem que ter alguém, tem que ter alguém. Se começa e não tem continuidade, perde a credibilidade. Aí a gente volta para aquela história, né? Como é que eu tenho uma ação, eu comunico que a ação existe, mas ela não produz resultado. Eu só posso comunicar o que produz resultado. Então, eu posso ter um coletor de papa-pilha, eu posso ter uma parceria com uma empresa que coleta o meu eletroeletrônico. O tamanho da quantidade de parcerias vai ser, na verdade, o tamanho da minha capacidade de gestão, né? E outra, quando o container está cheio, liga para o parceiro. Está pronto, vem buscar. É lá, dá só uma olhada, né? Não é muita coisa. É só, talvez, uma quantidade de resíduos que você tem, que podem ter destinação. Comunicar que isso tem resultado, que está beneficiando a comunidade, né? A gente precisa disso. Aí a gente consegue o engajamento. Mas se está lá cheio, ninguém veio pegar, ninguém teve o compromisso de ligar para a ONG e dizer assim, tá pronto, vem buscar, ou então como é que a gente vai trabalhar essa logística? Pode esquecer que a gente não consegue a adesão das pessoas, né? É complicado. Mas não é impossível. Nessa questão, você falou muito da limpeza, né? Que a limpeza dá o feedback. Já houve algum plano de vocês para pensar como esse contato, né, da limpeza com os funcionários? Ou essa coisa, eu vi uma vez um plano que o pessoal da limpeza, quando ia retirar o lixo, tinha um indicador, assim, se estava vermelho, verde ou amarelo. E aí eles marcavam, né, em cada baia para poder, assim, mostrar quem estava indo bem e quem estava indo mal, assim. Mas esse tipo de monitoramento mais fino, né, de quem está aderindo, quem não está, até para vocês saberem, assim, a maior parte das pessoas. A gente teve ganhos esse ano. Qual foi a ação que deu certo? Qual o impacto, né, das campanhas que são feitas? Como é que vocês fazem essa medição? Olha, medir comportamento é difícil, né? E comportamento coletivo, né? Com a gestão de resíduos, a gente consegue medir pela gravimetria, né? Pelo grau de mistura, tá? Se a empresa me dá no final do ano, olha, eu sei que a gente ainda está oscilando muito com esse grau de mistura. Então, o meu indicador é o grau de mistura dos meus resíduos. Se esse grau de mistura ele tá baixo, né, é sinal de que a gente está fazendo a coleta, a gente está fazendo a nossa parte. Se o grau de mistura está alto, a gente está misturando os nossos resíduos e isso não está promovendo os resultados. Qual é o ponto que eu estou errando? Será que eu preciso comunicar mais? O que eu preciso fazer? Então, o meu termômetro, né, é o grau de mistura de gestão dos resíduos que eu tenho dentro da organização. E é o que eu te falei, gestão de resíduos é sempre um gargalo, né? A gente vai estar sempre tendo que reforçar, porque se a gente descuida um pouquinho, vai um monte de... Vai uma borra de café muito misturada, o pessoal que coleta a borra de café avisa, pô, tá ruim. Aqui a gente não está conseguindo usar isso. Então, assim, o indicador para a gestão de resíduos é o grau de mistura, né? E aí é o indicador que vai me dizer o que eu tenho que fazer no decorrer da minha cadeia. E isso é dinâmico, quer dizer, o fato de ter também o núcleo ajuda muito nisso, porque a pessoa pode ir lá reclamar na hora que o negócio está acontecendo. Na hora. A gente reclama, a limpeza reclama, o servidor reclama, tudo cai no núcleo, né? A gente fica ali com uma esponja, assim, né? Tentando amenizar e sabendo da importância do nosso trabalho, né? Se alguém liga e eu não dou o retorno, ou se eu não visito o gabinete que me ligou, a gente perde a credibilidade, né? Então, se ligou, olha, eu vou agendar, a gente vai fazer uma conversa. Eles ligam para dizer, pô, entupiu a pia, né? Tem muita borra de café. São coisas simples do dia a dia da organização, mas que recaem no... Vem aqui, faz uma conversa com as meninas. Então, esse trabalho já tem um resultado, né? Se eles conseguem linkar o papel do núcleo com essa responsabilidade socioambiental da casa, isso já é importante, porque eles encontram um responsável por essa gestão. E é isso que as pessoas precisam ter dentro da organização. Esse vínculo de saber para quem eu ligo se eu tiver um problema ou uma dificuldade. Quem vai me ajudar a gerenciar esse problema dentro da organização? Independente de ser gestão de resíduos, energia, água, tem um vazamento, não tem, para quem eu vou ligar? Então, quando os servidores conseguem
entender que tem uma gestão da casa e uma unidade responsável, da importância, né, daquilo que a legislação de vocês traz no escopo, né, que é a criação de um núcleo ou de uma unidade socioambiental, é porque ela é o embrião, né, que vai vincular todas as ações de sustentabilidade, que vai fazer com que essas ações fiquem orbitando ali, que vocês passem a ser uma referência. Então, se eu não tenho uma comissão, e aí a gente volta para o início da nossa discussão, é assim, eu tenho uma comissão, essa comissão ela pode estar vinculada, mas as pessoas precisam entender que existe alguém responsável por essa atribuição e por startar essa mudança de paradigma dentro da organização. Dani, eu acho que a gente falou aqui dessa questão da política de responsabilidade socioambiental, né, que antecedeu, na verdade, o próprio plano de logística sustentável, da importância de desenvolver isso, de tornar clara essa política dentro da Casa Legislativa, da Carta de Compromisso, que foi também um instrumento para colocar para todas as pessoas a necessidade que o Senado possuía essa política e estava aderente a ela e que, na verdade, todo mundo tem um papel nisso. E a própria construção do plano, que com vocês funcionou de uma maneira... tem um núcleo, né, que é a referência para tudo isso e um trabalho transversal com as diversas comissões, departamentos gestora, né? Que são envolvidos, que precisam prestar contas e também responder a esses desafios, né? Nem sempre a gente pode ter muitas boas ideias, assim, saber exatamente o que precisa ser feito, mas precisa ter um tempo de implementação, a absorção ela não é imediata em todos os projetos e programas, então você precisa ir passo a passo, não só conscientizando as pessoas, garantindo que os departamentos possam aderir a isso, mas também trabalhando de forma muito, assim, pé no chão, né, no ajuste fino de cada uma das medidas, né? O que a gente sabe é que é um caminho de muitas idas e voltas. Você não é uma estrada que você pavimente e não vai ter buraco, porque as pessoas vão passando e aquilo ali é dinâmico. Então, é um trabalho de olhar o tempo todo para ver onde a gente conseguiu avançar, até onde a gente conseguiu botar mais uma pedrinha ali e voltar o tempo todo para quem ainda não veio, para chamar para andar naquela estrada, né? Eu queria que você falasse aqui um pouquinho, a gente falou especificamente da questão das lixeiras, né? Quer dizer, da importância de tirar a lixeira do conforto, de perto das pessoas, para que você possa fazer um movimento de conscientização a respeito da separação, né? Do que é lixo seco, do que é lixo molhado, e da dificuldade também da implementação da coleta seletiva, né? Como é que a gente pode... tem que mobilizar diversos departamentos e pessoas. A limpeza tem que ser um aliado muito forte, consciente do que está fazendo. Os departamentos também precisam olhar. O próprio servidor precisa ser um gestor, olhar ali o que está acontecendo para poder manter aquilo funcionando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que foi até algo que você trouxe numa palestra que você fez do projeto Câmara Verde, lá na Assembleia Legislativa, da questão da tomada de consciência, né? De como a gente, às vezes, é muito mais consciente fora do ambiente público do que dentro dele, né? Você falava da questão dos pedidos lá no almoxarifado da caneta, enfim... Eu queria que você contasse um pouquinho, compartilhasse com a gente esses exemplos, né, de como a gente às vezes relaxa no nosso ambiente de trabalho, quando a gente sabe que no ambiente de trabalho é o lugar talvez mais importante para a gente tomar essas atitudes, porque a gente está contribuindo com algo muito sensível, né, que é justamente a destinação correta dos recursos públicos, que são pagos pela gente, né? Então, assim, a gente paga impostos e eles retornam para o trabalho que a gente precisa fazer todo dia quando está no setor público. Como é que a gente... quais são os mecanismos, quais são os botõezinhos que a gente precisa apertar, né, nessa tomada de consciência, para que a gente possa pensar assim, quando a gente está em casa, a gente devia fazer como faz em casa, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho. Que bom que você lembrou desse exemplo, né? O exemplo... que eu dei, né, do almoxarifado. É verdade. Eu acho que o servidor, né, é um agente público, né? Nós que trabalhamos numa casa legislativa, né? E aí
Nós temos um papel essencialmente importante. Nós somos uma casa legislativa e, diferente de uma empresa que quer vender um produto, nós servimos à sociedade, né? E quem paga, né, os nossos salários, né, quem está ali, né, somos nós que estamos ali todos os dias, né, contribuindo para que o legislativo seja uma casa melhor. Eu estou falando de um modo geral, não é nenhum caso. Vou contar um caso específico de que quando você está num serviço público, às vezes você tem a ideia de que aquilo parece um supermercado, né? Se você vai pedir uma caneta, você pede uma caixa de caneta. Se você vai pedir uma resma de papel, você pede 10 resmas de papel. Não. Quando a gente trata da sustentabilidade, de um modo geral, né? Mas assim, dentro do serviço público, a gente não pode ter a ideia de que a gente está num supermercado, né? Quando precisa de um material. Peraí, a gente está tratando de revisão de padrões de consumo, que serve tanto para a administração pública, mas também serve para a nossa casa, né, Geisa? A gente precisa ter estratégias de mudanças nos nossos processos decisórios, nos nossos processos produtivos. E o que eu quero dizer com isso é assim, nós precisamos consumir tanto. A administração, eu, enquanto agente público que estou servindo a sociedade, eu preciso realmente comprar esse container? Vamos tratar do resíduo. A gente, uma época, chegou que a gente queria fazer uma compra de container e aí alguém me disse lá na ponta, Dani, eu acho que a gente não vai precisar comprar o container. Aquilo me assustou. Eu falei, pô, mas a gente ia startar a compra. Não, vamos recuperar o container. Falei, puxa, isso pode ser uma excelente estratégia. Então, quando a gente trata da sustentabilidade na administração pública, com o tema da sustentabilidade, é um tema também de um consumo consciente, né? E esse consumo não serve só para a organização, mas serve para a minha casa, né? Eu não posso ter um comportamento dentro da organização e na minha casa, quando eu estou pagando, eu estou desligando a luz. Né? Mas na minha organização, alguém desliga por mim porque não sou eu que estou pagando? Não, isso é dinheiro público, é seu dinheiro também. Então, esse zelo pelo que é público é que deve fazer parte da nossa vida, né? Porque isso é sustentabilidade, isso é um princípio ético. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, o que é sustentabilidade? É um princípio ético orientador das nossas práticas e dos nossos processos, das nossas práticas e do nosso comportamento individual, mas também aquilo que impacta no coletivo. E nós, que trabalhamos em uma casa legislativa, nossa, uma casa que elabora as leis, né? Que tem um papel essencialmente importante, no qual os servidores públicos, os agentes, né? Deveriam ter mais um comprometimento maior, né? Sobre a gestão da casa como um todo. Energia, água, relações de trabalho. Olha as nossas relações de trabalho, que às vezes adoecem servidores, né? Assédio. Enfim, isso tudo está dentro de um escopo de sustentabilidade quando eu penso, por exemplo, em qualidade de vida do servidor, né? Então, só para eu não fugir do nosso qual é a chave que a gente tem que virar para falar do tema da sustentabilidade, é que nós trabalhamos numa casa legislativa. Nós temos que ter esse compromisso que é maior do que tudo, né? Nós estamos para servir a sociedade, nosso serviço não é outro. E isso não pode ser um comportamento na minha casa de um jeito e dentro da organização de um outro. Mas, como eu falo, mas a sustentabilidade é um tema bom. Né? Ninguém quer ser contra o meio ambiente, todo mundo quer salvar o planeta. Eu sempre digo isso. Que há uma certa desejabilidade social no ambiente organizacional. Então, se alguém começa a fazer a coleta seletiva, aquilo meio que induz, né, o colega do lado a fazer. Então, o ideal é que a gente tivesse alguém mais ecologizado dentro de cada gabinete que pudesse motivar os colegas, né? Isso interfere no comportamento das pessoas, né? Às vezes você tem a atitude, eu sempre falo, qual a diferença de atitude e de comportamento, né? A nossa atitude é uma intenção, o comportamento é a minha ação. Eu não posso ter uma vontade de fazer a coleta seletiva e chegar na hora e misturar todo o resíduo, né? Eu não posso ter uma atitude e um comportamento dissonante. Atitudes e comportamentos devem caminhar lado a lado e dentro de uma organização com essa desejabilidade social, por exemplo, a coleta de resíduos ou para apagar a luz, isso vai induzindo comportamentos mais sustentáveis, né, dentro da organização. É o trabalho de comunicar e estar ali cobrando do colega, vamos fazer junto, né?
A gente fala muito dessa questão, né, de que a atitude ela pode contagiar e ela pode ser um virador de uma chave aí para um comportamento mais alinhado, né, com essa questão da sustentabilidade. É muito complexo esse processo, é muito é lento, né? É lento. como a própria um aprendizado, né? E na verdade, assim, você precisa estar sempre medindo qual é a vantagem, ou o que aquilo mudou no fundo. Eu acho que tem uma questão que as pessoas mais céticas sempre colocam para a gente, né, que trabalha mais diretamente com a questão da sustentabilidade, que são os resultados. Cadê? Que muda, né? Por que eu fazer alguma coisa num determinado momento? Como é que eu vou impactar nessa organização tão grande, nesse sistema que eu sou uma pequena areinha lá, um grãozinho de areia? E aí a gente tem sempre um papel muito grande de falar desses indicadores, né? Quer dizer, estabelecer indicadores de forma muito objetiva e clara, que possam ser medidos e que possam, de fato, trazer esses resultados. E aí, indo para essa questão, saindo um pouco do comportamento e entrando na questão dos indicadores, como é que é o quadro de vocês? Assim, vocês fazem monitoramentos diários de determinadas coisas e mensais? Como é que vocês fazem esse tipo de avaliação? E quais são os indicadores mais importantes hoje para a gestão e que são os pontos de comunicação e contato do trabalho que vocês fazem, né, e do resultado que ele gera para casa? O que, na verdade, assim, as demais partes da administração estão olhando e estão cobrando, né, de resultado desse trabalho do núcleo? Água e energia. Indicadores com água e energia. Em 2015, né, quando nós lançamos o plano, nós tínhamos metas muito, muito grandes, né, com relação a um processo de mudança na casa que pudesse trazer resultados com relação à água e energia, né, a gestão desses dois eixos temáticos especificamente. Nós amadurecemos, nós evoluímos muito. Imagina que nós conseguimos redução de quase 20%, né, do consumo de água com os nossos redutores de saída de pressão da água dos reservatórios, que eu mencionei, nós conseguimos uma redução de energia. Só que, com a minha série histórica de consumo, com o funcionamento da casa, há alguns limites, né, que eu não consigo aumentar. Né? Eu não consigo colocar metas mais ousadas porque eu estou ali numa margem que não me permite avançar muito a ponto de dizer assim, essa meta eu não vou conseguir cumprir, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir, não porque eu não estou fazendo nenhum tipo de intervenção, é porque a casa precisa funcionar e eu tenho que manter esse tipo de serviço. Então, a minha meta não consegue subir muito, né? Não adianta eu querer colocar, de um modo geral, alguém outro dia me disse num curso, né, que eu estava dando, vamos colocar aí uma meta de redução de 50%, Dani. Eu falei, não, 50% de redução do consumo de energia? Falei, você vai conseguir isso na sua casa, por exemplo? Não, o que você vai fazer com essa mágica que eu também quero, né? Então, a gente precisa ser ousado a ponto de ter eficiência do gasto público, né? A ponto de estabelecer metas que contribuam para a eficiência desse gasto, a ponto de promover um consumo consciente, mas eu sei que eu sei até onde eu posso chegar, né? com as minhas intervenções, né? Mas, de um modo geral, o gasto com esses dois eixos temáticos, num primeiro momento, foi o que norteou, né, o trabalho do plano. Nós tínhamos, na nossa primeira versão do plano, em torno de 11 eixos temáticos. Hoje, nós temos eu estou na terceira versão do nosso plano de logística sustentável, e olha que inversão grande nós tivemos. O eixo que nós temos, a nossa maior quantidade de ações, é o eixo de qualidade de vida do servidor. Nós incluímos um eixo de educação ambiental. E isso reflete o grau de maturidade da organização frente àquilo que é importante quando a gente trata do tema da sustentabilidade. Por quê? Não é que eu não tenho ação na área de energia ou de gestão de água e saneamento, eu tenho ações nessas áreas, né? Mas é porque a organização vem amadurecendo gradativamente, trazendo um olhar para casa, né? Que envolve esse olhar para as pessoas, né? Então, isso reflete também, na minha percepção,
esse grau de amadurecimento que o Senado vem dando, né, ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo núcleo. Mas, num primeiro momento, quando a gente vai elaborar um plano, organizar, quando a comissão organiza, é importante que a gente tenha sobre o plano um olhar sobre esses eixos que são essencialmente importantes: gestão de água, de energia, de resíduos, compras e contratações, deslocamento de pessoal, qualidade de vida do servidor, capacitação e sensibilização, que, na verdade, são os eixos que, se não me engano, compõem a lei que vocês têm aqui no estado do Rio, né? E que são eixos que se conectam muito com a agenda ambiental da administração pública, né, mais antiga aí nesse quase histórico. 20 anos de A3P, olha só. E vocês fazem parte, né, da A3P, Alerj. Exato, e que, na verdade, quando você fala como é que a gente pode responder a cada um desses eixos, né, com ações, muitas vezes a gente tem dificuldade numa organização de mapear onde cada um desses eixos opera, né? Porque, por exemplo, se você for falar de qualidade de vida no ambiente de trabalho, se você for falar da ergonomia, etc., o pessoal de compra tem que estar envolvido para poder olhar e colocar isso como parâmetro. Você tem que falar muito da saúde. Então, como é que essa saúde é monitorada dentro da organização, né? A gente sabe quem são os servidores que têm problemas de pressão alta, de obesidade, etc. Como é que um processo de orientação dentro da casa pode acontecer? Então, tem uma série de pequenos ajustes que precisam ser feitos, né? E eu acho que eu acho que na evolução, né, dessa questão da implementação da sustentabilidade na administração pública, o que eu vejo é que você vai criando referências, as pessoas precisam saber para onde elas podem desaguar aquelas ações que elas eventualmente já tomam no seu departamento e que podem se somar nesse grande plano aí de melhoria, assim, das pessoas, né? A gente, em qualidade de vida no ambiente de trabalho, quando foi implementar a 3P na Alerj, a gente sempre falava assim, gente, a gente precisa trabalhar essa relação, né, do meio ambiente e do meu ambiente. Então, se alguém está mais saudável, está olhando mais para a sua saúde, está se alimentando melhor, está entendendo um pouco mais do seu sistema, consegue trabalhar melhor e consegue também absorver esse compromisso com o outro, porque está se sentindo cuidado, né? Eu acho que é um pouco de a gente entender o absenteísmo saúde, né? Quantas pessoas estão adoecendo dentro do ambiente de trabalho? Será que a organização favorece um ambiente saudável, né, para os seus servidores, para os seus colaboradores, né? Esse olhar da casa para da administração da casa, né, para o servidor faz toda a diferença, né? Se a gente tem um programa, né, o programa que faz a ginástica laboral, se a gente tem um programa de acolhimento, a gente tem a campanha do assédio, que são iniciativas da casa para olhar para o servidor. Programas de deslocamento, o Carona Solidária tem uma pegada bacana, que quando você dá carona para alguém, compartilha o carro, você também compartilha histórias de vida. Eu acho isso bacana, né? Você não vende carro, você vende carona e ainda compartilha um pouco do seu dia com um colega de trabalho. Tem uma vaga destinada especialmente para você dentro assim. Então, quando a casa vem de bicicleta, vamos ir junto de bicicleta, vamos correr, vamos fazer uma atividade. Isso tudo favorece essa harmonia do ambiente de trabalho, que é tão importante. Se a gente parar, quanto tempo você fica dentro da Alerj? Quanto tempo a gente fica dentro do Senado, né? A gente, você entra mais 7h30, quando você dá, olha, meu Deus do céu, 7h pouco da noite, você precisa ir embora. Né? E se deixar, você fica porque você gosta. Eu, se deixar, eu fico lá. Falei, meu Deus, né? É tão bom essa interação com as pessoas, com colegas. Às vezes sabem mais da sua vida, né, do que seu pai, da sua mãe, que está lá longe, né? Você está ali compartilhando as coisas. Então, ter um ambiente de trabalho saudável para que as pessoas possam compartilhar a sua experiência. Esse olhar que a gente fala também da ecologia humana, né? Olhar para si, tentar essa harmonia, que também é um pouco de harmonia espiritual, né, na forma como dizer, mas o que a gente chama dentro da academia de ecologia humana, né? A ecologia humana tem uma referência conceitual. Esse olhar para si promove bem-estar comigo e, com certeza, bem-estar com o outro. E isso é importante quando se estabelece a relação do eixo da temática da qualidade de vida. Tem uma outra questão
assim, a gente falou muito dessa possibilidade de desenhar planos, mobilizar pessoas, trabalhar essa questão da comunicação como um ponto importantíssimo no processo. Tem alguma coisa que a gente está esquecendo aí nesse caminho de mudança, assim, que precisa estar lá no nosso mapa, né, para que a gente, ou na nossa lista de recomendações, para a gente pensar assim, como implementar isso, como começar a fazer. Eu falo, você falou muito da lei estadual, né? Que a gente tem uma lei estadual que já dá um pouco o caminho de como isso tem que ser feito. E aí eu acho importante, assim, para além da lei, entendeu? Entender a criação do núcleo como um ponto assim, de mudança mais ampla, mas experimentar, eu acho que é muito importante na sustentabilidade também, né? E ouvir as pessoas, que foi algo que vocês falaram, né? Que vocês passaram um ano trabalhando essa questão das conversas, ouvir as pessoas, entender qual a lógica de funcionamento para que a gente possa não só criar um núcleo e esse núcleo ficar meio perdido lá no meio da estrutura. Então, como é que você cria também essas referências e faz isso acontecer? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? E da experimentação, né? Do quanto isso é importante nesse processo de construção. Eu acho que a escuta sensível, né, Geisa? Criar um núcleo. O núcleo precisa existir. Assim, eu acho que uma unidade socioambiental dentro de uma casa legislativa, ela precisa existir, né? Vocês são precursores nessa lei. Eu achei interessantíssimo. A gente está com um projeto de lei, né, em tramitação no âmbito federal, enfim, que está na Câmara dos Deputados, e que ele foi aprovado no Senado, né? Ele foi aprovado na Câmara, está na Câmara, na CCJ. Não, a gente está acompanhando a tramitação dessa matéria. Ela foi aprovada por unanimidade na CNA. É possível que seja aprovado na CCJ e deve ir à sanção. Bom, mas vocês têm um normativo muito rico, né? Muito robusto. Ontem, quando eu vi que para elaborar o plano vocês precisam da criação do núcleo, eu falei, puxa, fiquei orgulhosa. E o núcleo é essa unidade de escuta sensível, né? A gente começa primeiro estruturando o núcleo com pessoas que têm afinidade com o tema, né? Porque são as pessoas que vão estar dispostas a elaborar o plano, mas com essa capacidade de ouvir o outro. Ai, meu Deus, isso é um diagnóstico importante, né? Identificar quais são as nossas ações. O primeiro passo da comissão gestora ou do núcleo instituído, na ordem que vocês estabeleçam, né? Organizar aquilo que vocês já têm. Eu tenho certeza que vocês têm um plano pronto. Quando eu vejo, né, a cartilha de boas práticas, as ações que vocês já desenvolvem, né, porque vocês já aderiram à A3P. Então, vocês têm um conjunto de ações que precisa de um caminho muito pequeno para existir num formato de plano, né? Essas ações já estão estruturadas em eixos temáticos. Esse diagnóstico, que é o primeiro passo da comissão gestora, é fazer uma lista das ações. Pronto, uma lista de ações. Dentro dessa lista de ações, classificação em eixos temáticos. Depois de classificação em eixos temáticos, diante daquilo que a gente já tem, que é esse panorama geral, onde a gente quer chegar. Às vezes, o que vocês estão fazendo já atende, de alguma maneira, os objetivos que vocês devem cumprir, que é a inserção do tema da sustentabilidade na administração. Então, às vezes, a gente precisa só startar o processo. O que você já faz precisa estar na estrutura de um plano, que vai ser o seu instrumento de gestão. Porque quando a gente trabalha com os eixos da A3P, a gente faz uma adesão voluntária. Então, essa adesão voluntária, por mais que você queira dar o resultado e o feedback, às vezes ele se perde um pouco porque foi uma adesão voluntária. Quando você estabelece o plano, né, e você precisa estabelecer o plano nessa condição de prestar um relatório anualmente para a administração como um todo, você estabelece também um compromisso que aquilo tem que acontecer de alguma maneira, né? Então, olha só o papel da comissão, a escuta sensível, primeiro a organização dessas ações, que é o nosso diagnóstico. Fizemos o diagnóstico de tudo aquilo, uma lista, sabe? Como se fosse um brainstorm ali. Tem muita coisa, e eu sei que vocês têm muita coisa.
organiza e separa em eixo temático. Em cada eixo temático, chama as pessoas que estão envolvidas nessa área, né? Vamos conversar com essas pessoas. Será que a gente faz, o que a gente faz dentro de cada eixo, tá bom? Será que a gente pode melhorar? Será que a gente pode ser mais arrojado, né? Mais avassalador? Mais... Isso pode? Isso cabe? Não, acho que a gente precisa ir mais devagar. Vamos mais ponderado, né? Vai estabelecendo esses parâmetros. Qualidade de vida, deslocamento. Nós tínhamos 11 eixos no nosso primeiro plano de logística sustentável. Tecnologia da informação, TI verde. A gente, em 2015, quando a gente começou, a gente queria conquistar o mundo, né? Porque o tema exige essa ambição. E no decorrer desse processo, o que a gente percebeu é que a gente pode sim conquistar o mundo, né? Mas a gente precisa de estratégias mais sólidas, né? de informação consistente, que permita ao gestor a tomada de decisão. Porque a gente é sonhador. Quem trabalha com sustentabilidade, né, gente, você sabe disso, a gente é sonhador. Mas eu lembro que outro dia eu participei de uma reunião e era para uma tomada de decisão e ele me disse, tudo bem, a gente vai precisar diminuir a quantidade de papel. Mas qual é o nosso? Quanto a gente consome de papel? Qual a quantidade de resmas? Eu falei, não, você queria startar uma ação, mas você não tinha um histórico, né? Então, eu falei, não, peraí, eu preciso munir o meu gestor de informações para que ele possa tomar decisões. Isso é importante quando a gente pensa que um plano, ele é um plano de logística sustentável. Ele tem que ter a ideia do começo, do meio e do fim, né? Se a gente for pensar em consumo, a gente está pensando o tempo todo em consumo, né? Nesse primeiro momento. A tomada de decisão sobre o que eu tenho e onde eu quero chegar, né? Se eu vou reduzir o consumo, ótimo, mas qual é o meu histórico de consumo de copo, de papel, de caneta, de itens que eu quero reduzir no meu almoxarifado? Nós temos agora, nessa última versão do Plano de Logística Sustentável do Senado, uma série de despadronização de itens do almoxarifado. E o que é isso? Nós implantamos o processo eletrônico e, em razão disso, uma série de itens, né, que nós consumíamos passaram a ficar obsoletos, por exemplo, né, com a implantação do processo eletrônico. Puxa, por que você vai comprar pasta suspensa se a gente não tem mais processo? Furador de papel, carrinho de processo. Então, chegou o momento nossa, a gente precisa rever esses itens. E isso é um pouco do que a logística traz, né? De pensar a cadeia do começo ao fim, os ciclos do produto. O que eu estou comprando lâmpada? O que vai acontecer com o descarte dessa lâmpada, né? De onde veio? Qual foi o elemento que participou? Não estou falando nem cadeia produtiva, estou só pensando no descarte dela, no ciclo de vida dentro da organização. Então, pensar que a comissão tem que estar sensível a escutar as pessoas, as áreas que estão envolvidas, porque eles é que sabem como isso acontece no dia a dia. Nós ajudamos a sonhar uma organização melhor, mas eu não tenho domínio, né, sobre produtos que a gráfica, por exemplo, no Senado usa, né? Então, quem é o responsável pelaquela unidade é que vai me dizer onde ele pode diminuir ou que tipo de produto ele pode substituir. Então, o papel da comissão é importante, além da escuta, no poder de organização, porque a comissão gestora ou a unidade responsável, no caso a comissão gestora, vamos pensar no papel da comissão, a responsável por organizar todas essas ações, respeitando as especificidades das áreas que estão envolvidas. Você falava que vocês começaram com 11 eixos. Hoje são quantos? Acho que a gente está com 9, se eu não estou enganada. Né? Não, acho que 9. 8 ou 9. Agora você me pegou. Porque a gente tinha serviço de impressão, a gente tinha um serviço de impressão, a gente tinha um eixo de arborização e manutenção de áreas verdes, né? A gente tinha processo de irrigação dentro do Senado, a implantação de jardins com baixa demanda hídrica, né, em 2015. Não, 2015 minha memória tem que estar boa para lembrar de algumas coisas, mas era basicamente isso. E aí entrava o processo de irrigação, por exemplo, do gramado na frente lá do Congresso, né, que a gente parou de irrigar. Aí tinha o processo na área de consumo de água, aí
também do processo da arborização, da manutenção das áreas, né? Então, esse foi um eixo que saiu, mas que entrou com... Algumas ações entraram, acho que no Viveiro, não lembro. E o de TI verde, né? Porque a gente começou a compra dos equipamentos com selos, né? Obedecendo aos selos. São ações que, não necessariamente, algumas ações passam a ser incorporadas no processo da casa, né? Comprar equipamento com selo de eficiência energética, por exemplo, isso tem que estar normatizado, né? Então, se normatizou, é uma ação que tem um começo, um meio e um fim, né? Então, ela encerra, beleza. E aí, como ficam as novas compras? Não, as novas compras obedecem já ao novo padrão de estabelecimento de referência, que é a aquisição de equipamentos com selo de eficiência energética, né? Então, ela acaba e outros eixos aparecem, como apareceu agora o da educação ambiental. Acho que a gente passeou aí por muitos itens e você agora fez meio que uma síntese, né, de quais são os passos que a gente precisa dar, assim, também para ser simples para quem está começando, né? A LERJ já estava incorporada lá na Agenda Ambiental da Administração Pública, viu na Rede Legislativo Sustentável uma oportunidade incrível de conversar de legislativo para legislativo, né? Porque a gente, às vezes, quando vai conversar com outros poderes, percebe algumas especificidades do funcionamento de uma casa legislativa que são diferentes e que a gente precisa adaptar muitos dos conhecimentos que vêm dessas redes mais amplas e que envolvem os demais poderes. Então, eu acho que ter sido criado em Brasília, né, com as 3 casas, esse processo, a gente poder também agora trabalhar induzindo que outras câmaras vereadoras, outras assembleias legislativas possam aderir a isso, vai ser um processo, assim, vai ser uma jornada muito interessante, né? E aí você conseguiu passar aqui por todos os pontos, né? Primeiro fazer um diagnóstico, reunir as pessoas que são mais sensíveis a esse tema, que já estão ali com isso perto do coração e que podem ajudar a guiar quais vão ser as prioridades, as medidas e fazer essa escuta sensível de cada parte, né? Do funcionamento de cada área para que a gente possa saber por onde começa, né? E importante essa questão de organizar as ações, de levantar o que já está sendo feito e aí trazer a consciência também de que algumas coisas que a gente já tem incorporado no nosso dia a dia são ações de sustentabilidade, né? Então, assim, que são ações que você pode comunicar muito rápido, porque já estão incorporadas, já acontecem. A questão da ambição, né? Na tentativa de ser arrojado, a gente poder trabalhar sempre no processo de revisão disso, né, do sonho, do possível, e trabalhar muito nesses eixos, entendendo que sempre dá para avançar um pouquinho mais, mas tem limites que a gente chega, que são limites estruturais, e que aí fica muito difícil você ultrapassar, né? Então, assim, luz, água, você vai reduzir até um certo ponto, mas a não ser que todo mundo desligue ou não esteja lá, a economia total ela é impossível. Então, qual é o parâmetro, onde é que a gente está, onde a gente pode chegar e como é que a gente faz o processo de manutenção, que também é um desafio, né? Conseguimos chegar aqui, mas o que acontece para essa oscilação ficar ali dentro do limite que a gente conseguiu alcançar? A ideia de estratégias sólidas, né, de você trabalhar muito nessa questão da consistência, precisa isso estar sendo comunicado de forma permanente, para que a gente possa mostrar que tem sim formas de medir, não é só uma coisa que você do querer, do sonhar, mas isso tem resultados práticos importantes. E a questão da necessidade de organizar essas informações num espaço que todo mundo possa acessar, né? Então, o plano é um pouco esse instrumento de organização que o núcleo socioambiental pode tomar conta e também entregar a quem precisa ou quem está chegando ou que não sabe ainda como fazer, o que pode ser feito. A gente tem aqui no espaço um chat.
Se você pudesse me passar, ou pelo chat, ou por WhatsApp, enfim, as referências que você citou, tanto da política de responsabilidade socioambiental, da carta de compromisso e do plano de vocês, seria bacana, porque aí a ideia é a gente disponibilizar também essas referências para os demais atores aí que estão participando dessa jornada com a gente, e até para a rede mesmo, né? Tá, acho isso ótimo. Quando a gente fala eu disponibilizo esse material, sim, tem tudo, na verdade, está no site da rede, né? Está no site da rede do Legislativo Sustentável. A gente também tem esse curso de elaboração de PLS no formato EAD, que está disponível pelo Instituto César Belo Correia, né? do TCU. A Escola de Formação do TCU, esse curso, eu tive o prazer de coordenar esse curso, que está aí com uma equipe de peso, né? Todo mundo da Câmara e do próprio TCU que colaborou com esse formato EAD, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, muito embora o Senado tenha levado esse curso gratuitamente para a formação de gestores, né? Em todo o Brasil, na medida do possível, onde a gente pode chegar nas assembleias e nas câmaras legislativas. A gente fui para Sergipe, fui para o Acre, né? Fui para a Bahia, voltei agora, né? Recentemente, umas 3 semanas atrás, eu estava no Espírito Santo, então fui para São Paulo, enfim, já rodei um pouco, levando essas informações e a experiência, essa expertise do Senado, porque o que você falou de a gente se reconhece dentro do legislativo, né? Eu adoro quando eu vejo as experiências do judiciário, meu sonho de consumo, né? Quando a Kathleen e todo mundo, Adriana, Tosh, trazem as referências, aquele poder de articulação e de engajamento, mas são estruturas de poder diferentes, né? Nós não somos dissonantes, mas nós temos especificidades, né? E a gente só daí a importância da rede do legislativo, porque a gente só se reconhece quando a gente se vê no outro, né? Falo, puxa, eu sei que a dificuldade que a Câmara lá de Prudente ou que a Câmara de Salvador tem são as mesmas, né? Então, a gente se reconhece no outro dentro do legislativo. Acho que a gente participar da rede é uma boa oportunidade para essa troca de experiências, e a gente, obviamente, vai estar sempre disponível, né, para esse benchmarking de boas práticas. Isso é importante. E essa questão que você falou, né? Quer dizer, já existe disponível em formato EAD esse curso do PLS, que foi uma das primeiras iniciativas da rede, o lançamento do curso. E, assim, reforçar nas redes que tem um caminho, né? Que fazer o curso ajuda a você ter todo esse receituário próximo, né? De como é que a gente torna isso prático, e junto com essa conversa que a gente teve agora, que foi sensacional, justamente para poder a gente tratar assim, dos exemplos, né? Quer dizer, a questão dos resíduos, quais as ações, quais os aprendizados, né, que já foram acumulados aí nessa jornada por cada uma das instituições e que podem servir como exemplo para a gente dar saltos mais largos, né, no sentido da sustentabilidade. A gente, assim, saber o que o outro fez, como aquilo desafiou, na verdade, a instituição, e o aprendizado que ele teve no caminho, assim, ajuda muito a gente a ganhar tempo, né? E principalmente a mostrar que a gente pode fazer muito, muito rápido, mas a gente precisa ter consistência para manter os ganhos mais lentos, olhar o que precisa ser feito a longo prazo e manter esse caminho sempre sendo pavimentado, né? É longa a estrada, mas ela é maravilhosa sempre. Ela é possível, sim, né, Geisa? Eu acho que a gente... E isso, esse caminho longo, né, que demanda o engajamento, a consistência de informações, né, a organização de informações em torno da sustentabilidade. Nós não estamos aqui brincando de sonhar uma administração pública mais sustentável. Nós estamos envolvidos e engajados no sentido de dar transparência para os nossos dados, né? Para os dados que nós temos. Se eu posso comunicar quanto eu gasto de energia, quando nós disponibilizamos esse relatório na internet, né? Nós estamos dando
saltos, né, de transparência da gestão pública e de uma gestão sustentável. Eu estou trabalhando com água, estou trabalhando com energia, consumo de copos. Imagina que no período de 2015, estou aqui lembrando, 2015 a 2018, a gente fala que a gente deixou de consumir 13 milhões de copos plásticos, né? Então, a gente comunica ações que tiveram um embasamento, né? Que tiveram uma decisão de mudar, né? De mudar para ser mais sustentável, né? E de perceber o impacto da organização se tivesse consumindo essa quantidade toda de copo, né? Isso é importante. E eu falar, mas está falando de copo, isso é pequeno. Não, isso é simbólico, né? Todo mundo, quando começa a falar de sustentabilidade, e vamos comprar copo biodegradável, mas isso é só um copo. Não, isso não é um copo, isso é simbólico, né? É simbólico porque isso marca uma mudança também de a gente pensar critérios de sustentabilidade dentro do nosso escopo de compras e de contratações. O que a gente está falando é de um processo de tomada de decisões baseado naquilo que eu tenho dentro de um histórico de consumo e numa revisão, né, em estabelecer estratégias de mudanças, né, desses processos de como eu quero a minha organização. A gente falava de sustentabilidade, vamos falar no futuro, né? O futuro chegou, e isso depende da gente agora, não adianta querer pensar lá na frente, não. Vamos organizar de forma com conteúdo. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade com conteúdo, com indicador, não adianta querer fazer um plano se eu não tenho meta, se eu não consigo monitorar e se esses dados não estão disponíveis no portal da transparência, né? Nós somos o legislativo. Isso tem que estar disponível. E isso causa, né, para o gestor um impacto positivo. Não é só para o gestor, mas é para a sociedade que nos acompanha enquanto Casa Legislativa. Você falou de um ponto fundamental, né, de tornar públicas essas informações. O plano, ele diz o que tem que ser feito, né, você estabelece ali as metas, mas você dá informação também do que foi feito, do quanto você gasta, que são informações que ficam muito restritas ali ao escopo administrativo, pouca gente vê, e essa falta de transparência não permite que a gente meça, né? Você falou de 13 milhões de copos que deixaram de ser usados, não é isso? Isso, entre 2015 e 2018, né? Deixaram de ser consumidos nesse período, né? Olha só, isso a gente precisa comunicar, está lá no nosso relatório de gestão, né? Às vezes a gente vê, quanto que consome, mas espera aí, eu deixei de consumir alguns itens, a casa tem uma nova postura, né? E isso vai dando um respaldo, né, diante de outras casas legislativas. Não é à toa que a gente está com esse curso levando a experiência e a expertise do Senado com ações que são simples. Olha a redução, olha o redutor de pressão na saída de água do reservatório, um redutor de pressão é barato. E o impacto que isso causou na nossa conta de água foi muito grande, né? Então, estabelecer o processo de manutenção da rede elétrica, né? Tudo isso desligar, ninguém vai mais regar o gramado lá na frente, né? Na época da seca, o gramado está seco, na época da chuva, deixa que a chuva vai regar a grama. Então, são pequenas ações que têm impacto na gestão, né? Mas que precisam de publicidade, não de publicidade no sentido de fazer um marketing verde por si só, não, para dizer que a casa tem uma política que se compromete com essas ações, né? E que está pensando na gestão pública, mas também está pensando num bem comum, né? Para a sociedade, para o meio ambiente. Tem uma questão que você colocou aqui também, que também é muito específico tem talvez semelhança com o executivo, mas o legislativo ele tem uma população flutuante, né? Pessoas que chegam e vão embora com a passagem dos mandatos. Então, assim, consolidar essas informações dos caminhos que foram trilhados, como era, como ficou, também ajuda a quem chega olhar, não olhar daquela forma tipo, por que não é assim? A gente tem uma resposta de por que não é assim, porque a gente teve ganhos quando a gente mudou a atitude. Então, isso também eu acho que é um ponto muito interessante, né?
do legislativo, uma especificidade nossa enquanto poder, de que você precisa consolidar informações para que quem chega entenda um pouquinho mais como é que as coisas funcionam, né? O que já se aprendeu no caminho até aquele momento, né? E não tem assim aquela medida de vamos inventar a roda, estou chegando agora, o que tem de novidade? Porque tem muito aprendizado no desenvolvimento institucional, né? De qualquer corporação. E por isso é importante a gente registrar isso, né? Deixar para as próximas gerações, para quem vem à frente, um pouco do que foi estabelecido, o que a gente aprendeu no caminho. E é também a forma da gente comunicar que existe, quando eu falo da Comissão do Senado Verde, né, foi um embrião. Então, há dentro do núcleo um respeito com a história de onde a gente veio, né? Eu, quando cheguei no núcleo, eu fui super bem acolhida pelas pessoas, mas havia uma reverência, né? Olha, esses servidores que hoje estão aposentados, a grande maioria deles, são as minhas referências, porque eles colaboraram para casa e certamente queriam ver esse trabalho continuando, né? Então, se tornou uma identidade muito grande dentro do Senado. Então, eu sei, mesmo chegando depois, eu sei eu sei um passado, né, que me antecedeu e onde a gente também quer chegar com um legado que nos foi dado, né, e que não caiu assim, nos tornamos uma gestão sustentável, não. Tem muito trabalho para ser feito, para ser construído. Mas quando essa política está instituída, né, ela é mais difícil de ser alterada, né, de ser moldada. E até porque sustentabilidade é um marketing positivo para a gestão. Ninguém quer ser contra o meio ambiente, ninguém quer tomar decisões contrárias, porque também há uma cobrança da sociedade, né, sobre a nossa atuação enquanto gestores, né, enquanto agentes públicos. Então, é um marketing positivo, não só por isso, mas também porque a gente se preocupa com aquilo que a gente está fazendo. Tem que deixar essa marca. E como a gente deixa essa marca? Com um plano elaborado, um plano sólido que marca, né, dentro de cada ação as suas séries históricas. Isso a gente trouxe de diferente nesse plano e que a gente compartilha com a rede, né? Uma planilha que a gente chama de matriz de referência do legislativo, que é um formato comum, é uma sugestão de formato de preenchimento de planilha, que pode ser adotado por qualquer órgão do legislativo e também quem não seja do legislativo, mas que traz informações que são necessárias para o delineamento do escopo das ações que nós estamos promovendo, né? Então, trazer a referência do histórico de cada ação, de consumo, isso também favorece para o novo gestor que chega, né, saber que aquilo tudo está registrado dentro de um banco de dados, né? E, para além disso, Geis, eu queria mencionar que o que é importante não é só a gente elaborar o plano, mas fazer com que essas ações de fato aconteçam, que elas sejam monitoradas. Esse é o papel da comissão, né? A atribuição da comissão é elaborar, monitorar, avaliar e retroalimentar esse processo dentro da organização. A gente precisa publicar os relatórios, elaborar, dar publicidade ao plano, né? Monitorar as ações no período de execução do plano, no período de vigência do plano. No caso do Rio, no estado do Rio, acho que o período de vigência do plano é anual, se eu não estou enganada, eu li na lei. De um modo, a gente trabalha, né, no âmbito federal com prazos mais estendidos, porque a gente tem ações a curto, a médio e a longo prazo, a gente tem trabalhado com 24 meses, mas aqui no estado do Rio são 12 meses. Então, há a importância desse monitoramento, né? E como é que a gente faz esse monitoramento? No Senado, a gente monitora as ações, a gente tem usado algumas ferramentas de BI. No início, eram planilhas de Excel que me possibilitavam um olhar sobre o acompanhamento desses dados. Alguém outro dia me disse, mas isso é tão primitivo. Eu falei, não é. Isso foi uma maneira, em 2015, que nós tínhamos
de organizar a informação e de compartilhar no share, né, de estar no Drive compartilhado, né, todas as informações que cabiam para as pessoas, que as pessoas pudessem acessar dessa comissão. Então, a gente tinha lá planilhas que eram preenchidas pelos servidores e isso nos possibilitava compartilhar a informação e gerar os relatórios. Hoje, eu tenho algumas, né, nós amadurecemos e adquirimos licenças para monitorar esses dados. É possível fazer com uma planilha Excel? Pode ser feito, é simples, todo mundo tem acesso. E depois a gente organiza isso num formato de relatório, publica e avalia se essas ações foram incorporadas, né, como um processo. Isso aqui já virou um processo, já virou uma rotina, acho que não tem necessidade. Ela não se perde, porque ela já foi publicada, ela deve ser mantida. Mas isso nos possibilita também retirá-las e informá-las, né, do plano que elas foram retiradas porque se tornaram um processo, e cabe também a inclusão de novas ações que vão retroalimentar esse documento pelo resto da vida. Bem, a gente já está chegando ao finalzinho aí do nosso tempo. Obrigada, Daniele, por ter compartilhado com a gente seu conhecimento. Eu só queria, assim, fechar com uma reflexão. Assim, a gente está num momento aí de redefinição de muitos processos, assim, em que a temática do teletrabalho também está chegando às casas legislativas, e aí toda essa preparação para o digital, para um processo mais informatizado, também desafia, também pode ser um fator impulsionador de mudanças estruturais, né? De um olhar para a economia e para a redefinição dos caminhos dos recursos, porque agora eles precisam estar sendo aplicados na questão da saúde como prioridade para atendimento da população que vai ser infectada. A gente sabe que todo mundo vai ser, mas enfim, que é a população que vai demandar dos serviços de saúde. Então, eu queria fechar aqui nosso encontro, porque eu acho que não dá para a gente passar ao largo disso, né? A sustentabilidade dentro da definição, né, de um desenvolvimento que olha a parte econômica, a parte ambiental, mas também a parte social. Qual é a reflexão que você deixa aqui? Quais são as oportunidades que você acha que a agenda ambiental pode assim, ter nesse momento e pode se somar também aos desafios que o Legislativo vai enfrentar aí nos próximos meses? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito delicado, né? Eu acho que no largo da história, eu acho que ninguém nunca imaginou viver isso de uma forma tão coletiva, né? E isso nos faz pensar a minha reflexão, né, particular, que os meus valores individuais impactam nos valores coletivos, né? Não dá para pensar só em mim, porque eu preciso pensar que nós somos um todo, né? E dentro do legislativo, essa possibilidade que a gente tem de usar ferramentas que nos possibilitam estar próximos, né? Dá até vontade de abraçar, nos possibilitam estar próximos, né? Sem estar, né? Mas que não nos impedem de continuar trabalhando num ambiente colaborativo. A gente está aqui num hub, né? Super colaborativo, né? De trocas de experiências. Então, que essa seja uma maneira de a gente pensar não só na gente, né? Que nós somos um grãozinho de areia, mas que a coletividade faz toda a diferença no momento que nós estamos vivendo e que usar as tecnologias certamente vai contribuir de alguma maneira para que a gente tenha um momento menos um momento que não seja tão difícil, né, para a gente dividir as nossas experiências, mas que a gente continue aí com muita esperança de que logo a gente possa se abraçar e estar junto num momento melhor, né, para todo mundo. Dani, obrigada. E a gente, com isso, encerra essa oportunidade de encontro, mas com certeza vamos repetir mais, assim, quando a gente tiver consolidado o nosso plano para fazer uma troca e uma conversa ativa, assim, de aperfeiçoamento mesmo, porque a ideia também, ao fazer o plano da Alerj, do Alerj Sustentável, é a gente poder compartilhar e trocar, assim, o que pode ser aperfeiçoado, com quem já caminhou tanto nesse processo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente e por contribuir também, mostrando que
a gente precisa... o começar é muito importante, já é quase mais que 50% do processo, mas a gente precisa manter essa caminhada e consolidando cada uma dos passos que a gente dá para os próximos que vão vir. Assim, você falou no final do nosso encontro aqui da questão da construção de legado, né? Do quanto isso é importante também estabelecer como um objetivo dentro do processo da sustentabilidade, você construir esse legado, para que a gente possa garantir que os próximos que venham cheguem num ambiente muito melhor do que o que a gente encontrou quando chegou. Tenho certeza disso. Vocês vão fazer um excelente trabalho, já fazem um excelente trabalho, né? Só em startar tudo isso, mobilizar as pessoas. Eu fico muito feliz e grata, né, por poder compartilhar esses momentos com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de te conhecer, né, e de estar aqui com essas pessoas que têm um engajamento, né, que não pensam só em querer em publicidade, da publicidade que a gente está fazendo. A gente quer um mundo melhor para as pessoas, né? É isso que a gente está fazendo, porque a gente acredita nisso, né? E eu acredito no seu trabalho, no trabalho dos colegas, e que a gente vai passar sobre isso. Eu estou à disposição para colaborar em qualquer momento, em qualquer situação, em compartilhar a experiência do Senado e a minha experiência de vida naquilo que for possível para ajudá-los a construir uma gestão mais sustentável, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Prazer imenso. Tchau, obrigadão. Obrigada.